Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Acabou a espera pra gente que, independente de qualquer coisa, não consegue ficar um final de semana sem ver o jogo do Vasco. Se bem que quando o Vasco joga, acaba com o nosso final de semana. Mas começa hoje o Campeonato Brasileiro. O Vasco joga às 21 horas com o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. E o Vasco está possivelmente escalado com essa formação aí. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso ou Bambu. Puta que pariu. Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Andrei Santos, Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Provável Atlético Mineiro é o Everson, Gemerson, Maurício Lemos, Saravia, Dodô, Otávio, Igor Gomes, Patrick, Zaracho, Hulk, Paulinho ou Pavão, tá? Talvez o Paulinho não enfrente o Vasco. Vamos ver, vamos aguardar. Mas assim, um jogo bem difícil pro Vasco, apesar de o Atlético Mineiro não tá vindo bem, não. Mas o Atlético é sim um dos favoritos ao título. O time dos caras é bom pra caralho. E assim, cara, é favorito ao tricampeonato, né? O Atlético foi campeão em 71 e depois de 50 anos, já pensou se isso fosse no Vasco? O já tinha quebrado tudo, meu irmão. São Januário não tinha mais nada. Depois de 50 anos, em 2021, foi bicampeão. Porra, galera, e hoje seria bem importante se o Vasco conseguisse conquistar uma vitória numa data tão importante quanto o dia 15 de abril. Hoje completam 100 anos do nosso primeiro título conquistado, o Campeonato Carioca de 1923, que foi muito importante, a primeira vez que um clube fora do eixo da elite, ali da Zona Sul, e Tijuca, que é onde tinham o pessoal com grana, né? Um primeiro clube que sai fora desse eixo e é campeão do Campeonato Carioca, e a primeira vez que um clube vence jogando com mestiços, negros, operários e brancos pobres. Uma grande marca essa nossa conquista do Vasco. E assim, depois que o Vasco ganhou com esses jogadores humildes, em 1924, a elite do futebol carioca, América, Bangu, Botafogo, Fluminense e Flamengo. E aí vem 1924, nossa carta histórica, eles criaram essa associação AMEA justamente para ter novos regulamentos, e um dos regulamentos era que não poderia ter pretos nem operários jogando. Eu vou colocar aqui para vocês. Esse foi o time campeão em 1923, camisas negras, em pé Nicolino, Mingote, Nelson, Leitão, Arthur e Bolão. Sentados Pascoal, Torteroli, Arlindo, Cessi e Negrito. Muito foda, cara. Esse foi o jogo em que o Vasco praticamente já se sagrou campeão contra o Fluminense. Foto da época, cara, muito foda. E pra quem acha, né, que o Vasco é perseguido pela imprensa por causa de Eurico, tá muito enganado, né, irmão? Desde o nosso primeiro título, desde a criação, a mídia já era tendenciosa para um lado. Eu vou ler uma matéria aqui bem rápida. O Vasco com a mão na taça, a polêmica da imprensa esportiva. Há exatamente 95 anos, isso aqui, quando essa matéria foi feita, tá, galera? O Vasco venceu o Fluminense pelo segundo turno da Metro, como era popularmente conhecido o Campeonato Carioca promovido pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, fazendo com que o líder abrisse, Vasco, né, 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Flamengo, que no mesmo dia empatou com o Bangu por 3-3, faltando apenas 2 rodadas para o término da competição. Tanto hoje como naquele tempo, poderíamos imaginar que o Vasco já fosse considerado campeão da Série A da primeira divisão, havendo mesmo algumas rugas travadas na própria imprensa do antigo Distrito Federal, uma a favor do adversário e a outra a favor do Vasco. E pasmem, com acusações ao Fluminense, que perdeu a partida contra o Vasco em seu próprio estádio. O Correio da Manhã, em defesa ferrenha da posição do então segundo colocado Flamengo,
abriu fogo contra o Fluminense, acusando o tricolor de haver facilitado a vitória vascaína. Isto uma semana após a polêmica vitória do Flamengo sobre o Vasco. O Vasco fez 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota justamente nesse jogo contra o Flamengo. Perdeu por 3-2 no segundo turno, mas no primeiro turno venceu o Flamengo por 3-1. No que ficou conhecido como Jogo da Covardia, em que a torcida adversária do Flamengo atravessou clandestinamente pás de remo ao recinto do estádio para agredir os vascaínos indiscriminadamente. Eis a desesperada crônica do matutino, conforme foi publicada no dia seguinte após o jogo do Vasco contra o Fluminense. Praticamente o Vasco, quando venceu o Fluminense, já botou a mão na taça. E vamos ver a reportagem da época aqui do Correio da Manhã. A despeito da contestação ridícula de toda essa gente que morre de amores pelo Clube da Rua Guanabara, o nosso vaticínio não falhou. O Fluminense perdeu para o Vasco da Gama. Tinha de perder porque isso estava decretado. Apenas a coisa foi mais ou menos bem feita e passaria até despercebida, se não tivéssemos penetrado no âmago desta indecorosa política de rancor, deixando a nu a manobra dos moços tricolores. Conteste quem quiser, diretores, sócios e apaixonados cronistas do Fluminense, porque jamais conseguirão provar o contrário. Não queremos fazer intrigas, como disse outro dia uma corneta tricolor. Não há necessidade disso, porque não é nenhuma novidade e os hiatos ali estão evidentes, demonstrando a verdade. Cara, isso aqui é um jornal, irmão. O Fluminense, através de toda aquela vaselina, que é uma casquinha apenas, vai fazendo das suas sempre que pode, não perde a oportunidade de fazer uma careta para o vizinho da direita. Como a vitória do Vasco viesse manter o Flamengo afastado da possibilidade do campeonato, o Fluminense não trepidou em facilitar ao líder da tabela a sua tarefa de ontem. O resto vai na nossa crônica mais abaixo, segundo observações colhidas no local do crime. Olha isso, cara, um jornal, irmão. Um jornal dizendo que o Fluminense abriu as pernas para o Vasco. Vasco, cara, que teve uma campanha foda, 11 vitórias, 2 empates. Um desses empates até ele conseguiu ter os pontos desse empate, porque o Andaraí escalou um jogador irregular e uma derrota contra o Flamengo. O Vasco fez 25 pontos e o Flamengo 19. Mas o jornal aqui dizendo que foi tudo comprado. Saiu uma outra reportagem também, num outro jornal, né, que era concorrente desse, O País, que diz aqui que quando o Vasco venceu o Fluminense, garante o título de campeão. Então é isso, hoje completam 100 anos do nosso primeiro título como Clube de Regatas Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro já rolando, 2 jogos acontecendo neste momento, tá, galera? Tudo pode mudar, mas neste momento, Palmeiras empatando 1-1 dentro de casa contra o Cuiabá, e o Fluminense vencendo o América Mineiro fora de casa pelo placar de 2-0. Se você adivinhar quem fez o primeiro gol do Fluminense, você leva o Pedro Raul pra casa. Oh, meu Deus do céu, eu sou viúva mesmo do Cano, irmão. Oh, eu não podia nunca ter deixado esse cara embora. Mas, vida que segue, a gente tem o Pedro Raul, tem que torcer por ele. A gente tem que torcer sim. É o nosso Vasco, independente de qualquer coisa. A camisa que tá lá é essa. Apesar de que é um outro Vasco, né? Fazer o quê? Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Tamo junto, galera. Fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.